Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui pela Rádio Jornal 107.1, mais um episódio da nossa série As Características de Cristo. Podcast maravilhoso, vivendo com propósito, estamos aqui mais uma vez juntos e hoje no terceiro episódio dessa série maravilhosa, nós vamos falar muita coisa boa aqui. Eu quero que você fique ligadinho conosco até o final. E eu, Pastor João Nascimento, não estou só, estou com eles, meus irmãos, Pastor Ricardo, Pastor Fer. Mais um dia, né? Mais uma Graças vez, a mais Deus, um graças a Deus. episódio, né? E nossa, vai ser maravilhoso. Nós podemos falar verdadeiramente daquilo que Deus ele tem um propósito sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E fica bem atento aí. Eu sou o Pastor Ricardo e nós temos muita novidade aí nesse dia de hoje, né, Pastor Fernando? É verdade, gente. O terceiro episódio, né, de uma série que quem imaginou, né, Pastor João? Uma série, Pastor Ricardo. Rapaz, É só olha, pela graça não, de é Deus, pela né? graça, e eu estou muito feliz. Estou muito feliz porque você ouvir falar de uma série, de um podcast, de algo... E, assim, é interessante porque em tempos onde a tecnologia tem sido usada muitas vezes para destruir, nós estamos aqui para andar na contramão. É ou não é? verdade, meu Deus Para do levar a céu. palavra de Cristo e para falar para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que existe sim como viver com propósito. Afinal de contas, você não veio nessa terra para ser mais um, você foi chamado para ver os propósitos de Deus e nós vamos falar sobre essas características hoje. É verdade. Vamos lá? Vamos. Nós já Com falamos certeza. sobre fé, falamos sobre amor, falamos sobre uma série de coisas e hoje nós vamos finalizar essa série com algo muito importante, é ou não é, gente? Verdade. Pastor, eu assim, esse tema de hoje mexe muito comigo, né? Sim. Porque nós vamos falar, irmão, sobre inteligência emocional. Meu Deus. Será que tem alguém aí que precisa de uma inteligência emocional? Meu Deus, Né? ainda mais nos últimos dias. Vamos falar dos últimos dias. Inteligência emocional tem faltado na vida de muitas pessoas. Você que está nos ouvindo, você precisa dessa inteligência emocional? Cristo tinha uma inteligência emocional, sim ou não, pastor? Sim, nesses dias de hoje, né? No trânsito, aonde que nós vamos andar, em todas as Pastor coisas. Ricardo. Se nós não tivermos essa inteligência emocional, nós vamos estar andando na contramão. Aí que nós vamos estar andando na contramão, né? Porque quando você pega e fala de Cristo, vamos falar de Cristo, eu tô falando de Cristo, o homem, tá? Voltando, é importante a É gente verdade. frisar isso. Sim. Porque às vezes a pessoa ela pega e fala, mas Cristo, filho de Deus, que nem eu falei em um dos episódios. Cristo, ele era filho de Deus? Sim, mas nós também somos filhos de Deus. E temos as características de Cristo, e uma dessas características que estava na vida de Cristo é essa inteligência emocional. Ele passou por momentos difíceis, sim ou não? Com certeza. Eu acho que, hein, pastor, olhando para esse lado, né, Jesus ele demonstrou muita paz, né, pastor Ricardo, muito Sim. amor, porque perante a perdas, a traições, há muitas outras coisas que Cristo passou, e em nenhum momento ele foi uma pessoa agressiva, em nenhum momento ele foi explosivo, né? Ah, perdi a cabeça, falei mesmo. Quantas vezes nós falamos isso, né? Olha, falei mesmo porque estava cheio aqui, né, pastor Ricardo? Verdade. Porque, olha, não suportei. Então, falei e falo de novo. Quantas vezes somos assim, não é verdade, Sim. pastor? Por isso que a palavra de Deus fala, né? Que nós temos que ser a luz e o sal dessa terra, né? do céu. Como nós temos a semelhança de Cristo, e assim o Senhor tem nos ensinado através da palavra, através da comunhão, através do amor, né? Então isso daí é muito importante hoje para nós, porque às vezes a gente tem muitos cristãos que só tem o quê? O rótulo, né? É verdade. Né? Mas chegar na hora ali do vamos ver, né? Então ali você vai conhecer mesmo quem que é, né? Aquele cristão, né? Então isso daí é muito importante. E é na prova, é no momento do Sim. vamos ver que você é provado, que você é ali testado, vamos se dizer. Sim. Porque o pastor Ricardo trouxe algo muito interessante. Você dizer algo é uma coisa, você vivenciar aquilo que você está falando é outra. Porque afinal de contas nós não somos aquilo que nós falamos.
Porque se fôssemos de fato aquilo que nós falamos, nós poderíamos ser o presidente da República. Com É ou não é? certeza. Eu posso falar aqui, que eu chegar aqui e falar, olha, eu sou o doutor João, eu tenho doutorado, eu sou médico, eu estou falando. Sim. Mas e o que comprova aquilo que eu estou falando? A minha experiência, os meus Verdade. diplomas. Então, quando você fala de inteligência emocional, não adianta a pessoa falar, ah, não, eu tenho controle. Você vai ser provado que você tem, você vai conseguir provar, melhor falando, que você tem essa inteligência emocional ali no momento. E Cristo, ele foi exposto a momentos de extrema violência. Cristo, ele foi levado ao extremo que o ser humano pode chegar. Porque verdade. vamos falar de alguns exemplos de momentos que Cristo viveu, né? Cristo escolheu 12 homens para andar com ele. Cristo escolheu pessoas que tinham características extremamente diferentes uma das outras. Homens difíceis, homens que eram improváveis. Mas em momento algum, Cristo olhou para esses homens buscando benefício próprio. Ele sempre olhou para o interior desses homens. E entregou a sua vida, ensinamentos e tudo mais. E aí, do nada, ele é traído por um desses homens. Meu Deus. Você tem que ter inteligência emocional para suportar e superar uma traição. Eu não sei, Verdade. assim, nós hoje, na condição de homens mesmo, de ser humano, eu acho que a traição é um dos golpes mais fortes e mais terríveis que um homem pode sofrer em sua vida. Sim, verdade, né? E quando o pastor estava falando de traição, já veio para mim, né, Mateus 26, lá na parte 52, né? Que fala que quando veio os soldados para vir lá prender Jesus, aí o que Pedro fez? Ele foi lá, já arrancou a espada e já deu um corte na orelha Do soldado. do soldado, né? E ali Jesus, ele falou o quê? Coloca a espada de volta ali. Ele falou assim, por quê? Eu tinha todo o domínio aqui, eu poderia fazer o que eu quisesse, porque eu tenho esse poder. Então quem que é você para... Pra intervir. Isso, então deixa que cumpre, né, a palavra... Meu Não, Deus. e o detalhe, um pouquinho antes desse episódio de Pedro cortar a orelha de Malcolm, né? Chega Judas. Sim, É verdade. Judas chega. Meu Deus. É. E Jesus, olha o detalhe deste momento. Vamos contextualizar este momento. Jesus está ali com os discípulos, chega Judas e Judas beija a Jesus. E Jesus olha para Judas e fala: ô amigo, o que você está fazendo aqui? Não. E você não vê que Jesus está falando num tom de falsidade, Sim. Jesus não está falando ali num tom de ironia, Jesus está tratando Judas como ele realmente o enxergava, como um amigo. Jesus já sabia o que ia acontecer, porque um pouco antes na ceia, Jesus já falou para Judas: olha, vai e faça o que você tem que fazer. Então Jesus sabia, e quando Judas chega para trair e dar o beijo, Jesus falou: amigo, o que você está fazendo aqui? Então ali você vê que Jesus, ele consegue exercer essa inteligência emocional diante de algo que ele já sabia que ia acontecer. Nós, por muito menos, bem menos, Sim. a gente já se ira e sai da casinha e quer resolver o braço. Então a gente tem muito a aprender com essa característica, né, pastores? Ô, pastor, e uma coisa que eu sempre olho, a inteligência que Jesus carregava era tão grande que poderia acontecer situações assim, nesse tipo, inusitadas, né? Que ele tinha o poder de contornar aquilo. Ele não se exaltava em momento algum, e em todo momento ele se comportava da mesma forma, e ainda por cima ele relata que ele é Deus aqui na Terra. Então isso me faz entender que Deus é desta maneira. Sim. E que se nós queremos encontrar Deus, se nós queremos saber quem é Deus e a sabedoria que Deus tem, nós precisamos aprender a contornar as coisas de uma forma olhando para Jesus. Ah, deu errado? Tudo bem, traiu. Eu vou contornar aquilo. E aquilo não vai tirar a estabilidade que eu tenho em Deus. O problema que também eu vejo que tem acontecido muito na vida das pessoas, a pessoa passa por um problema assim,
a primeira coisa que ela faz, ela abandona Deus, quando Sim. ela deveria buscar a inteligência de Deus Uhum. para contornar aquilo, Sim. né? E isso é na família, nos negócios, em qualquer área que ele enfrente, ele volta para trás ao invés de buscar uma sabedoria de contorno ao problema, né? Então, isso Não, tremendo, é né? tremendo. E a gente tem que entender o seguinte: qual é a característica comum do homem, da natureza humana? É se desesperar diante de qualquer situação. Sim. Você vê alguns episódios na palavra onde Jesus, por exemplo, quando ele estava no barco com os discípulos, uma tempestade terrível, Nossa, e os discípulos começam a gritar. O que Jesus estava fazendo? Ele dormindo. estava dormindo. Em Pô, paz. alguns interpretam da seguinte forma: pô, Jesus deixou na mão. Não! Jesus, ele sabe que aquele momento ia passar. E de que adianta se desesperar e gritar? Jesus, quando ele é acordado, ele falou: pô, gente, pô, me perdoa, mas não é esse o comportamento que eu quero que vocês tenham. É para verdade. vocês terem paz em meio às aflições. Momentos difíceis vão acontecer e Jesus ali dá uma ordem, o vento cessa. Então, a inteligência emocional nos faz enxergar caminhos em meio à desordem. Porque uma verdade. pessoa que não tem inteligência emocional, ela vive no caos. E aí entra naquilo que a gente estava conversando. Se eu não tenho essa inteligência emocional, eu tenho um caminho aberto para o caos. Eu não sei se vocês já viveram a triste experiência de estar atrasado e perder a chave do carro. Como que você fica? Oh, meu Deus. Desesperado. E você fica, meu Deus, e a chave às vezes está em cima da mesinha de centro que você mesmo deixou. E você Ou no fica bolso, pastor, E é um aí- problema. Não, exato, às vezes está no bolso, às vezes a solução do problema está debaixo do teu nariz, só que o desespero, a falta de inteligência emocional faz com que um pequeno problema tome uma proporção muito maior do que a gente imagina. E aí você vê, por conta de uma chave que você deixou ali, você começa a gritar com a esposa, grita com os filhos, chuta o cachorro, aí sai gritando, falando: ah, eu deixei aqui e não tá. E a mulher fala: rapaz, tá aí, não tá. E começa. Aí quando você vai ver, tá aqui. Já perdeu a sua paz, já começou o dia totalmente fora da casinha, porque faltou inteligência emocional. De você parar, respirar, olhar e falar: opa, eu vou atrás, calma aí. Hoje mesmo nós vivemos uma situação como essa, né, pastor? Sim. Nós fomos ao mercado, nós tínhamos que fazer Esqueceram o compra. cartão. Não, o pastor simplesmente ele começa a bater no bolso. Como que foi, pastor? Eu perdi o cartão do estacionamento. Oh, meu Deus. Eu falei, aí quando eu fui passar a compra ali, o rapaz falou: cadê o cartão? Bati no bolso. Cadê? Aí eu peguei e falei: eu não vou me desesperar. Eu vou no caminho que eu fui, eu tenho que achar, né? E eu fui. A hora que eu tava ligando pra minha esposa pra pedir o documento do carro, né? Eu olhei um pouquinho pra frente e o cartão ali. Eu falei: ó, glória a Deus, A né? característica de Jesus. Você Sim. Né? voltou, eu posso falar: não, só voltei e refiz os passos que eu Sim, dei. que eu dei. Olha aí. Então, às vezes, e isso é uma lição para mim, para você que está nos ouvindo. Às vezes você só precisa refazer os passos que você deu. Às vezes você está se perdendo por coisas pequenas, porque falta um momento de você parar, respirar e falar: opa, onde foi que eu errei? Onde foi que eu me perdi? Então isso é inteligência emocional. Inteligência emocional não tem nada a ver com uma soberba ou uma arrogância de você falar que sabe ou deixa de saber. Não, está em você reconhecer que você é humano e precisa olhar para dentro de você e entender: Deus é quem está no controle, eu preciso respirar, a vida está passando e eu não vou perder essa vida maravilhosa que Deus me deu por conta de coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Né? Pastor, minha avó que falava uma coisa bem interessante nesse contexto. Ela falava assim: eu preciso ter o controle. Sim. E aí ela sempre andava com essa frase na cabeça: você tem o controle das coisas? Porque quando a gente aprende a ter o controle, você sabe o momento certo de apertar o REC, você sabe o momento certo de mudar de canal, o momento certo de aumentar o volume e abaixar. E ela tinha isso com ela. Então ela falava assim: agora é o momento de falar da palavra, apertei Isso. o número 2, eu Pronto. tenho o controle. É o momento de superar isso, aquilo. E eu acho que o que mais tem faltado no mundo hoje é a falta de controle, é o Sim. controle, na E verdade, quem né? tem esse controle nas mãos tem um domínio.
Eu Com falo pelas certeza. minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas, eu tô em casa, quero assistir, elas estão com o controle na mão. Elas têm o domínio. Eu assisto o que elas querem assistir. E não tenho o que fazer, meus irmãos. E é isso. E trazendo isso para as nossas vidas, quando você tem o controle, aí as pessoas pegam, às vezes, entenda, nós não estamos falando num quesito espiritual, porque nós sabemos, Deus é quem está no controle de Sim, todas as coisas, mas Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. O controle emocional, a inteligência emocional tem que partir de você. Tem que partir de nós. Sim. Deus não vai descer e falar, calma, querido. O Espírito Santo, ele já habita em nós para nos dar essa direção. Agora, nós é quem vamos fazer a escolha de acatar aquilo que o Espírito Santo está falando ou não. E isso precisa de esforço, né, Precisa pastor? de esforço, de Não esforço. é fácil, Não, né? e outra, Jesus, você vê, vamos pegar Mateus 6,33 ali. Quando Jesus fala para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus Sim. e tudo mais. E um pouco antes ele fala, olha, não andeis ansiosos. Jesus não fala, não seja ansioso, porque ele sabe que a ansiedade faz parte da natureza humana. A ansiedade faz, mas ele fala, não andeis ansiosos. Por quê? Porque tem pessoas que vivem o dia inteiro desesperado por aquilo outro, por aquilo que ainda não aconteceu, por aquilo que está fora do seu controle. Aquilo que está no seu controle, essa garrafa de água, por exemplo, está no meu controle. Eu estou aqui, eu posso pegar e beber ela a hora que eu quiser. Agora, amanhã, não está no meu controle. O que eu vou fazer? De que adianta eu me desesperar e gerar uma doença no meu corpo, porque isso reflete no meu corpo, um desespero, uma ansiedade, que não vai me levar a lugar nenhum. Então Jesus ele deixa bem claro, não andeis ansiosos, não precisa se desesperar, basta para cada dia o seu próprio mal. Então é isso, inteligência emocional, e Cristo nos ensina muito com isso, sim ou não? Verdade. Ensina E, demais. né, na palavra também eu gosto muito, né? O fruto do Espírito Santo de Deus. É verdade. Ali ele vai nos ensinar o que? A paz, a longanimidade, a O domínio temperança, o próprio. domínio próprio. Então, isso daí. Isso Então, é muito importante. E aí entra na outra característica. Oh, Sim. verdade. Que aí o pastor já deu Já deu tô dando a spoiler. já dica. deu spoiler. Porque Sim. quando você tem paz, é sinal de que você tem inteligência emocional. Com certeza. E essa é verdade. paz, ela vem de onde? Vem de Jesus. Não tem como. Jesus, ele fala, olha, eis que deixo a minha paz, eis que vos dou a minha paz. E a paz que excede Segue todo entendimento. Verdade. É ou não é? Jesus, ele era pacificador. E essa é a outra característica que estava sobre Jesus. Verdade. Meu amigo, onde Jesus chegava, estava rolando um caos, o negócio mudava. Com certeza. As coisas aconteciam de forma diferente, sim ou não? Então você vê, né? Quando uma pessoa ela tem a paz, pode estar a confusão que esteja ali, né? Ele chegou com sabedoria, com emocional, né? Ele vai lá, ele coloca ali, por isso que a palavra de Deus já fala, né? Aonde que nós tocamos, aonde que nós pisamos, as bênçãos do Senhor está lá. É verdade. Então, pastor. é diferente, né? Quando a gente vê uma pessoa atribulada. Aonde que ela vai, ela leva o desconforto, ela leva a confusão, ela leva tudo aquilo que é inverso da palavra de Deus, né? Essa questão da pessoa levar caos, Meu Deus. misericórdia. Misericórdia, porque assim, a pessoa ela exala o problema. É ou não é? Então, assim, a caneta tá fora do lugar. Pronto, é um motivo para a pessoa transformar não somente a vida dela, mas a vida daqueles que estão à volta dela numa confusão terrível. Verdade. E a gente começa a entrar nessa pilha e fala, meu Deus, até aquilo que você não enxergava como problema, passa a enxergar como problema. E é bem diferente do que Cristo fazia. Jesus, onde ele chegava, o ambiente era transformado. E não é porque, ele era o Filho de Deus. Volto a repetir, nós todos somos filhos de Deus. É verdade. Mas é porque ele exercia essa paz. Tem até o texto, eu não me recordo onde está, mas no caminho onde ele encontra a mulher que está vindo com o seu filho, e aí ela vai enterrar o seu filho, e é ali um velório, ele indo com os discípulos, e aí rola aquele encontro. Tinha tudo para Jesus passar por aquela mulher, a vida dela continuar, não, mas ali naquele encontro, o que Jesus faz? Transforma a dor daquela mulher em alegria, vida. Verdade. Ou seja, ele tira o terror que ela estava vivendo e transforma em paz. Então a gente tem que entender isso. Nós temos que ser pacificadores, trazendo isso primeiro para a nossa casa.
Tem gente que está ouvindo agora e talvez a tua casa viva num pé de guerra. Mas não é porque está faltando isso ou aquilo, ou porque você deixou de ter algo. É porque está faltando, sim, paz no teu interior. Porque quem tem paz no interior pode não ter dinheiro, pode não ter aquilo que deseja no momento, mas ele tem a certeza de que Deus é quem está no controle e o melhor está por vir. Pastor, Então, não é? e a paz de Cristo era tão grande, né? Que isso me chama muito a atenção. Por quê? Além dele mudar o ambiente, ele trazia uma reconciliação. Então, além de mudar aquele ambiente, ele mudava as pessoas também. Sim. Porque ele transmitia uma paz tão grande que a pessoa falava assim, opa, é melhor eu parar de brigar aqui com o pastor Ricardo, porque Cristo chegou aqui e não tem mais nada a ver eu ficar brigando com ele, porque agora habita uma paz, eu preciso ter reconciliação, eu preciso andar de uma forma amigável. Sim. Então, quando nós entendemos que Cristo está em nós, nós temos paz e andamos em novidade de vida. Sim. Isso é tremendo porque é uma das bem-aventuranças, né? Mateus 5 fala isso, Sim. que bem-aventurado, né, são os pacificadores. Por quê? Serão chamados filhos de Deus. Isso é tremendo. Então, eu entendo que a paz de Cristo, ela traz reconciliação. Com certeza. E essa paz não se confunda com o fato de que ter paz não quer dizer que você não vai viver guerras. Com certeza. Porque as pessoas elas acham, pô, paz é ter uma rede e eu vou ficar ali deitadinho com água de coco na sombra. Não tem nada a ver. Ter paz que excede todo entendimento é você passar por momentos difíceis, mas com a certeza de que tudo vai dar certo. Eu estou em paz. Ah, mas estão falando mal de você. Ah, mas se levantar. Estou em paz, está tudo certo, a vida segue e eu vou continuar caminhando. E é essa paz que Cristo nos ensinou, porque naquela época, você imagine, Cristo ele tinha a seu favor uma multidão e contra ele a própria multidão, porque entre a multidão tinha o quê? Os escribas, os fariseus, que ficavam ali falando, onde Jesus ia, eles estavam ali falando e Jesus, ó, tá bom, falem o que vocês quiserem. Falem o que vocês quiserem, podem falar, isso não muda quem eu sou e não vai me desviar do meu propósito. Verdade. Quem tem paz não se desvia do propósito. Verdade. Quem tem paz vive com propósito. Então é isso, nós temos que viver dessa forma. Não adianta perder a sua paz por qualquer coisa. Né? Não adianta você perder a tua paz e a tua alegria por um momento que é passageiro. Eu gosto de falar isso. Não torne definitivo aquilo que é passageiro na tua vida. Tem gente que vive dessa forma. Sim. É ou não é, pastor? Porque a paz, né, como fala a palavra, que a paz que excede todo entendimento, né? E a gente vê uma pessoa sem paz, ela fica sem direção. Ela não tem direção, ela não sabe onde que vai, ela não sabe o que faz. Por quê? Ela não tem aquele sentimento ali, que a certeza que o Senhor já tomou a frente ali, né? Que Deus, ele é Deus e ele sabe. E se ele nos coloca naquela situação ali, porque a gente sabemos que Deus ele tem um propósito sobre aquela situação. Exatamente. Né? E quando a gente sabe que Deus está com um propósito, tem este propósito, não adianta a gente se desesperar. Não. Não adianta a gente perder essa paz, não adianta, porque essa paz não tem dinheiro que pague, não tem situação que pague, e hoje nós estamos caminhando, né? Até falei antes, um pouquinho antes a gente estava discutindo, é uma coisa ligada à outra. Inteligência emocional e paz estão ligados, porque não tem como você ter inteligência emocional se você não tem paz. E não tem como você ter paz sem inteligência emocional. Então hoje nós estamos vendo que muitas pessoas estão enfermas, cada vez mais doentes por não ter paz. Verdade. Porque não tem a paz e a mente fica enferma. E quando a mente está enferma, tudo se torna o quê? Uma dor, uma bola de neve que vai aumentando cada vez mais. Então nós temos como servos de Deus, como filhos de Deus, e talvez você está nos ouvindo e você não é de religião nenhuma, e nós não estamos falando de religião, você não tem a crença nenhuma, nós estamos aqui para falar para você, existe sim um caminho, existe sim uma forma e uma maneira de alcançar essa paz, através do exemplo de Cristo, porque é importante dizer isso. A palavra,
ela convence muita gente. Verdade. Palavra, ela convence muitas pessoas. Eu posso convencer muitas pessoas através de um texto que eu construí através do chat GPT, através da IA. Posso convencer muita gente. Agora, o exemplo, ele arrasta. A palavra, ela permanece até um certo ponto. Porque quando ela é comprovada, ou melhor, quando ela é confrontada através da atitude, ela pode cair. Agora, o exemplo, esse permanece. Exemplo se transforma em legado. E o que Cristo nos deixou foi um legado. É verdade. Legado através da sua paz. E eu tenho uma frase assim comigo, pastor. Se eu quero ser chamado filho de Deus, eu devo ser um pacificador. Não tem escolha, irmãos. Se você se diz filho de Deus, você tem o dever de pacificar o local que você vai, a tua casa, a tua família. Não importa, você precisa ser pacificador. Sim. E nós precisamos nos esforçar para isso, porque tem situações que nos tiram a paz, Sim, né, que nos levam como seres humanos a pensar, né, pela carne, né, no agir, no fazer, mas Deus, ele espera que nós sejamos pacificadores. E eu acredito que seja muito ligado àquela janela dos 5 segundos. Todos nós temos esses 5 segundos. Você tem 5 segundos para você pensar e avaliar, vale a pena entrar nessa briga ou não? Ou não? É verdade. Todos olha. nós temos esses 5 segundos, não adianta. Sim. Porque se a pessoa pegar, eu agi sem pensar. Não, você tem sim ali um momento de pensar. Você já agiu porque aquilo estava dentro de você. É verdade. Você já estava preparado para dar essa resposta. Mas todos nós temos esses 5 segundos de avaliar. Será que vale a pena responder? Será que vale a pena entrar nessa briga? Ou a minha paz vale mais? Então, comece a avaliar dessa forma, comece a pensar dessa forma, porque a paz vale ouro. É ou não é? É verdade. Nos dias atuais, a paz vale ouro. Mas eu estou perdendo a minha alegria, eu estou perdendo a minha inteligência emocional, eu estou totalmente desesperado. Então, tá no momento. Este é o momento de você parar, refletir e valer se vale a pena continuar do jeito que você está vivendo. Porque com certeza você está sem propósito. Agora, se você quer viver com propósito, escute isso que nós estamos falando para você neste momento que você está ouvindo este podcast. Absolva isso. Não se trata de uma religião, se trata de uma direção, uma característica que vai fazer parte da tua vida e vai transformar os seus dias. É isso, gente? Verdade. Para a gente poder conhecer também verdadeiramente um cristão. Vamos lá. Um exemplo. A palavra de Deus fala que a boca fala que o coração está cheio, né? Vamos para uma competição. Um futebol, Meu Deus. né? Pastor Ricardo já tá. Um treino aí. Futebol revela, hein? O futebol, ele vai revelar, sim, se a pessoa verdadeiramente ela é um cristão, E o tem a caráter, paz, né? se ele tem a paz, se ele tem o emocional, tudo isso que nós verdade. falamos, né? É E verdade, quando ele olha aí. veste uma camisa ou quando ele torce para um time, né? E as pessoas vão lá, tiram um sarrinho, ali você vai conhecer verdadeiramente quem que é aquela pessoa. Não, Olha é aí. time, é política, Sim, é jogo. é jogo. Qualquer situação. A partir do momento que a pessoa leva para o extremo, ela Sim. perde a paz. Na religião. Em tudo, Sim, a no religião, Sim. exatamente. Então, assim, primeiro que a gente tem que entender, Deus não age nos extremos. Não Deus age. é equilíbrio. É verdade. Deus é equilíbrio. E quando a gente tem essa consciência, as coisas passam a ter sentido. E as pessoas estão perdendo o sentido das coisas justamente por isso. É a minha cor, é o meu partido, é o meu time. Você vai se perder. Verdade. Vai se perder. É ou não é? Verdade. E temos que aprender cada vez mais. Bom, eu tenho certeza que de alguma forma esse podcast, esse episódio vai servir para você em algum momento. Vai servir para alguém que você conhece. Então, a gente já quer deixar aqui para você. Envia, deixa o curtir, deixa o like, envia para quem você Ativa quiser. o sininho. Ative o sininho, é isso, muito bom. Então, mande para o maior número de pessoas. Por quê?
eu tenho certeza que isso vai encaixar na vida de alguém e principalmente na tua, né? Porque nós não podemos, afinal de contas, falar daquilo que a gente não vive, né? A gente tem que falar daquilo que a gente vive. E a melhor coisa, a melhor forma de você exercer paz é propagando a paz. Então, que você seja este canal de bênção, propagando a paz por onde você for, em nome de Jesus. Então, nós encerramos aqui essa série que foi maravilhosa. Meu Deus. Uma série de Meu 3 Deus. episódios que eu tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas e eu estou muito feliz. O que vocês têm a falar aí? Meu Deus, eu também estou muito Eu feliz tô. que essa paz, que excede todo entendimento, possa entrar na tua casa, no teu lar, aonde que você for. A palavra de Deus fala que nós temos que ser a luz e o sal dessa terra. Seja a luz e o sal dessa terra também sobre vocês. E aí, Pastor Fer? Meu Deus, é um sonho, né? E ainda por cima, falar de Jesus, não tem nada melhor que isso, né, pastor? não tem. Então, eu acho que assim, hoje nós podemos encerrar com honra, né? E em alto estilo aí, essa série, né? Que Deus possa te usar, que Deus possa falar com você, né? Através desses episódios. E eu tenho certeza que vai ser demais. E em breve, né? Mas Com certeza, essa aqui é a primeira série de muitos, né? Nós vamos aí estar trazendo muitos temas. Você que está nos ouvindo, pode deixar aí nos comentários o que você gostaria de ouvir, o que Verdade, você olha aí. gostaria de discutir conosco. Sim. Afinal de contas, esse podcast é para você. Nós estamos aqui para falar para você daquilo que Cristo pode fazer na tua vida e, afinal de contas, estamos falando de uma vida de propósito porque nós vivemos uma vida com propósito. Então, você é aquele que pode nos ajudar a bolar a próxima série, talvez. Você pode ter uma ideia, coloca nos comentários que nós vamos ler todos e vai ser uma grande verdade. ser Hashtag nova série. Coloca nova série. aí. Bora, Sim. bora pra nova série. Então, E bora? Bora curtir. É verdade. Gente, É. Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço demais você que ficou conosco e assistiu os 3 episódios. Como eu disse, envie para o maior número de pessoas e que no próximo podcast, na próxima série, você esteja aqui conosco para louvar e agradecer o nome de Deus. Estamos muito felizes e vambora, que o melhor de Deus está por vir. Valeu demais! Só agradecer a todos também por tudo que Deus tem realizado e esse propósito nós sabemos que nós vivemos e também você pode viver esse propósito. Amém. Olha aí, bora, então, fechamos aqui com grande honra. Queremos agradecer você, né, que está assistindo, né, toda a equipe de suporte aqui. Eu creio que foi um tempo, assim, maravilhoso, um sonho para nós. E espero que isso também traga uma novidade para a tua vida. Algo novo, através dessa série, desses episódios, que Deus fale muito com você. Deus abençoe. E é a Rádio Jornal. Bora curtir, curtir. é isso. Bora E, ó, curtir. detalhe, agora já temos um dia fixo, então toda sexta-feira se liga. Episódio novo. É verdade. Você já olha aí. liga lá, coloca lá no canal do YouTube da Rádio Jornal e já coloca lá o sininho, né? Já aciona o sininho. Quem Quando diria? tiver episódio novo, vai tocar lá pra você e nós 3 estaremos aqui para abençoar a tua vida através de uma palavra, através daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Valeu demais! Bora curtir! Bora curtir. Bora curtir.